12 de junho, 9 horas e 6 minutinhos. A gente segue aqui com a nossa programação, lembrando que a partir de agora você acompanha também essa transmissão pelo canal do YouTube do Ministério Público Estadual. A gente lembra aí que nós estamos ao longo deste mês de junho falando um pouco mais sobre violência contra o idoso. Nem todas as marcas são visíveis, é o tema da nossa pauta dessa manhã. Para você que está chegando agora, não acompanhou a nossa entrevista da última semana, a gente está dando sequência a essa campanha de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O Ministério Público lidera essa iniciativa e a CBN Cuiabá atua como uma parceira. Nós vamos conversar hoje com o promotor de justiça, Dr. Cláudio Cavalcante, ele que coordena o Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa. Na semana passada, nós falamos sobre a atuação do MPE, do Ministério Público, para assegurar a proteção da pessoa idosa. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre os vários tipos de violência cometida contra o idoso, como é que a gente pode identificá-las. A gente falou um pouquinho brevemente, né, sobre esse assunto na semana passada, que muitas vezes ela acontece de forma silenciosa, esse idoso está afastado, né, está longe de uma rede de acolhimento, enfim, e também sobre as implicações no âmbito criminal desse tipo de violência. Então você confere, acompanha, participa conosco pela 95.9 FM, pelo YouTube da CBN e também pelo YouTube do Ministério Público do Estado. Dr. Cláudio Cavalcante, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, dando continuidade aí a essa nossa sequência de entrevistas. Fica à vontade para dar um bom dia aí para a nossa audiência. Bom dia a todos, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de falar sobre esse tema que cada vez mais ganha espaço, né, e graças a iniciativas como essa, e dizer que em nome do Ministério Público que é um prazer estar podendo participar aqui dessa entrevista. Muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, mas doutor, a gente gosta de esclarecer aqui para nossa audiência, porque muitas vezes, né, a população pode ter uma impressão, né, daquilo, a justiça, o Ministério Público está muito distante de mim, às vezes fala ali alguns termos que eu não consigo compreender. Eu queria só que o senhor falasse brevemente para a gente, né, o senhor coordena o Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa. Na prática, o que isso significa? Qual é a forma, né, de atuação desse centro, antes da gente entrar aqui em mais detalhes na nossa pauta de hoje? Esse centro ele foi criado justamente para auxiliar todos os promotores nas suas ações em defesa do direito do idoso no estado inteiro. Então é um órgão interno do Ministério Público, mas também com um viés de auxiliar também, de participar de discussões públicas, de políticas públicas, mas a iniciativa o fundamento princípio dele é auxiliar os colegas nas suas ações, ou seja, fornecendo informações, subsídios, tudo aquilo que está ao alcance de um órgão institucional para que o promotor possa agir da forma mais rápida, eficaz e sem burocracia possível. Então, o Ministério Público tem esse órgão e sempre que um promotor, seja em qualquer parte do estado, procura esse órgão, o CAO, que é o Centro de Apoio Operacional, ele fornece o apoio que for necessário, que for solicitado pelo promotor, sem interferir na atuação do promotor. Ele solicita o apoio e nós fornecemos o apoio dentro daquilo que o promotor deliberou e que ele tem o poder político de resolver como que ele vai agir naquele caso. Nós entramos como um apoio. A autonomia dele, mas vocês entram ali subsidiando essas informações. Exatamente, né? Porque não é sempre que você tem o tempo necessário para fazer ou uma pesquisa aprofundada. Às vezes o caso te exige uma medida que não é possível que você responda de forma imediata, então sempre é bom ter um apoio de um órgão que está habituado a lidar com essas demandas, né? E que possa te auxiliar naquele momento de emergência ali, ou mesmo em outras medidas mais práticas, mais abrangentes de âmbito estadual, como, por exemplo, fornecer material, divulgar campanhas, por exemplo, para implementação de fundo estadual do idoso, por exemplo. A gente auxilia os colegas, concita os colegas também, muitas vezes, a participar desse tipo de ação, sempre sobre a supervisão da coordenação geral do CAU e sobre a tutela do Procurador-Geral de Justiça. Perfeito. Thaisa, fica à vontade. Doutor, e falando da atuação, né, desse centro em si, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente quais são as formas mais comuns de violência praticada contra a pessoa idosa. No CAU aportam todos os tipos de demandas sobre todos os tipos de violência. Essa caracterização das formas de violência é bem difundida, até porque não foge muito das formas
de violência que afligem as pessoas que se encontram em algum tipo de vulnerabilidade, seja pela condição de fragilidade imposta pela idade ou qualquer outra que seja. E essas violências têm alguns traços característicos comuns, né? Então, normalmente, a gente se depara com aquelas violências. A negligência, por exemplo, nos casos de pessoas que dependem dos cuidados de alguém, depende do apoio de alguém, ou seja, essa pessoa não é cuidada de forma adequada, não é alimentada de forma adequada, muitas vezes ela depende de uma alimentação de alguém. Então, a negligência é um conceito amplo que, de qualquer forma que a pessoa não recebe aquilo que ela merece como atenção, como atendimento das pessoas que têm o dever de dar isso a ela. E quando chega no limite dessa negligência, ela pode caracterizar até o abandono, que é a forma mais grave, né? Qualificada de negligência, em que a pessoa, que o idoso, no caso, né? Vamos nos restringir ao idoso, ele é abandonado pela família, pela sociedade, então ela está numa situação total de negligência, que é o abandono. Fora esse tipo de violência, a gente entra nas violências mais usuais, né? Por exemplo, a violência física, que é tradicional, que é impor castigo físico, que é não cuidar adequadamente, também entra a negligência, gera também uma violência física, e pode inclusive ser de natureza sexual até, né? É muito comum, mais comum do que se pensa até a ocorrência de violência sexual contra o idoso. E depois a gente tem a violência financeira ou material, que ocorre quando o idoso é vítima de algum tipo de tentativa de se apropriar do seu patrimônio ou desviar verbas de pensão e benefícios que ela tem. Esse dinheiro é mal gerido em benefício de alguém que não o próprio idoso. E nós temos a violência a mais sutil, né? Às vezes a mais difícil de ser identificada, assim como ocorre na violência doméstica, né, contra a mulher, que é a violência psicológica, que é aquele abuso da pessoa, né? Às vezes a pessoa está alimentada, está quentinha ali, né? Está coberta no frio, está resfriada no calor, mas a pessoa ela é tratada com desdém, ela é humilhada, ela é objeto de sustos. Às vezes tem gente que e de várias formas que você subjuga aquela pessoa, que você coloca numa situação de humilhação dentro da própria casa, impede muitas vezes de ver os filhos, né, os parentes, você limita esse tipo de contato, enfim, você trata aquela pessoa de uma forma que ela vai se sentindo humilhada e não tem como fugir disso. Essas são as formas mais comuns, né? O senhor falou, Camila, se me permite rapidinho, dessa dificuldade da identificação dessa violência contra o idoso. É importante o idoso tomar conhecimento dessa violência, é importante também a população, os vizinhos, saber o que está acontecendo com as pessoas e denunciar, doutor? Sim, isso é fundamental, né? O primeiro passo. A lei até estabelece, até o artigo 6º do Estatuto do Idoso estabelece como obrigação, como dever de todos a comunicação aos órgãos públicos de casos de violência contra o idoso. Mas muito mais do que a lei, nesse caso aí, é um dever moral, ético e é um fundamento para que você adote as medidas necessárias. A grande maioria dos casos de violência contra o idoso que são difíceis de lidar, difíceis de combater e sanar, são exatamente os casos em que o idoso não consegue comunicar. Porque aquele caso que o idoso está em condição apta dele mesmo procurar a delegacia, você já pressupõe uma capacidade, né, um grau de vulnerabilidade que existe, mas um grau de vulnerabilidade menor. Agora você está diante de uma situação que o idoso sequer tem a condição de comunicar o fato, de procurar, que às vezes tem até a condição física de fazer isso, mas não tem a condição moral, psicológica de fazer isso por N questões, né, por vários motivos que ele tem na cabeça dele. Muitas vezes alguns até fazem um pouco de sentido na cabeça dele, outras vezes são né, coisas que não tem sequer nem sentido, mas muitas vezes ele se sente compelido a não denunciar. Né? Ouvindo a fala do Dr. Wagner, eu lembro que ele detalhou bem essas situações, né, de uma dependência emocional, de uma série de coisas que às vezes o próprio idoso não comunica. Quando você lida com esses casos, em todos eles, seja quando o idoso tem condição e não comunica, seja quando ele até comunica e precisa de mais gente para apoiar nessa comunicação, mas principalmente nos casos em que o idoso não tem essa condição de
de fazer, é imprescindível a participação das pessoas que o cercam, né? E essas pessoas são de várias matizes, né? Podem ser encontradas em vários momentos, pode ser as próprias pessoas da família, aquelas que não têm uma convivência muito próxima, às vezes parentes que não são tão próximos assim, vizinhos, né, como foi comentado, e que tem um papel importantíssimo, né, mais importante até do que deveria, né, assim, não que não seja um papel importante, o vizinho não deva comunicar. Digo porque geralmente o idoso tem outros parentes que poderiam até fazer essa comunicação, mas às vezes fica a cargo do vizinho, que às vezes tem que se expor e fica até com receio, né? E outras entidades também, né? Órgãos de saúde, quando se deparam com a situação de violência física, têm dever de comunicação, a próprias instituições religiosas também, que por questões ali, muitas vezes têm acesso, e essa forma mais comum, né? Que geralmente as pessoas que estão submetidas a alguma violência, elas se isolam, né? Elas tendem a se isolar e serem isoladas, né? Então, muitas vezes, esse vizinho, essa pessoa que tem esse contato, essa pessoa que convivia com alguém na padaria, de repente deixa de ver, ela não apareceu mais aqui, ia no jornaleiro de manhã ali. Então, assim, esse tipo de pessoa, ela apresenta pelo menos aquela pessoa que pode puxar o fio ali, né? Muitas vezes não é nada, muitas vezes mas importante, tentou, né? Ajudou e menos mal, né? Mas muitas vezes puxa o fio de algo que pode ser mais grave, que aí os órgãos públicos têm condição de agir. Porque de outra forma a gente não... Se a gente muitas vezes pode até ser cobrado por algumas situações que às vezes não chegaram ao conhecimento. E você não tem muitas vezes como agir se você não tiver o conhecimento formal desse tipo de fato. E doutor Cláudio, só ainda nesse âmbito, né, dos tipos de violência, o senhor fazia um apanhado aqui pra gente, trazia ali essas respostas ao questionamento da Thaisa, e a gente observa, principalmente quando a gente fala da violência psicológica, até pela experiência do senhor, é comum que uma vítima, um idoso vítima, ele sequer tenha conhecimento de que aquilo de fato se caracteriza um tipo de violência, um tipo de crime, porque às vezes tem nessa questão da manipulação, a gente vê isso muitas vezes com mulheres, enfim, é comum que o idoso esteja sofrendo essa violência, mas sequer consiga identificá-la, né? Quando é essa questão ali um pouco mais psicológica. O senhor até falou, né? Tá cuidado, tá alimentado, tá tudo visivelmente tranquilo, mas ali o psicológico extremamente abalado. É comum que a gente tenha casos dessa natureza? Olha, ocorre, eu acho que o entendimento das pessoas sobre a situação em que ela está inserida, eu acho que varia para todos nós e obviamente, varia para os idosos. Eu acho que tem muitos casos que o idoso não percebe realmente que ele é vítima e muitas vezes vai entrando num ciclo de violência, porque para a gente que olha de fora, né, aquilo ali está claro, estabelecido como uma situação que é humilhante ou qual seja a violência, mas para quem está dentro, muitas vezes aquilo ali é uma evolução de muitos anos, às vezes décadas. E ele acaba naturalizando, e vai né? levando, é tão paulatino que aquilo ali vai se, né, normalizando até na cabeça da pessoa. Eu acho assim, então esse tipo de esclarecimento para a pessoa, para o idoso que ele está sendo vítima de algum tipo de violência é necessário e acontece, e os órgãos sociais, a assistência social fazem muito isso. Talvez o que ocorra até mais é a pessoa, o idoso perceber até que está errado. Mas ele sobrepesa aquilo com outras relações que ele tem, com outros valores que ele tem na família, que ele acaba colocando aquela humilhação, aquela violência, aquele mau comportamento que o filho dela, da idosa, deixa o neto ter com ela. Ela acaba colocando aquilo ali como tá, mas eu tô aqui, né? Não é nada demais, e acaba menosprezando aquilo que às vezes ela até sabe que tá errado. Né? Então eu acho que esse tipo de abertura de olho da pessoa, de saber em que situação que ela está envolvida, é muito importante. A gente sempre tem que lembrar, eu sempre gosto de lembrar, se me permite, que a gente fala muito sobre esses casos de violência e realmente são índices alarmantes, são índices inaceitáveis, mas a gente não pode nunca generalizar, a gente tem que lembrar que da sua audiência, das pessoas que nos cercam, que a grande maioria, felizmente, como deve ser, cuida bem dos seus idosos, tratam bem,
dão o máximo de dignidade, que às vezes pode até além do alcance da pessoa. Porém, o índice de situações que isso não acontece é um índice que é inaceitável. Então a gente lida com esse índice, então as pessoas muitas vezes até sentem, né, como se todo mundo fosse, né, um abusador de idoso, e não é, obviamente, longe disso. São casos excepcionais, até pelo número de idosos que nós temos. A gente imagina que se fosse mais comum um pouco, o sistema estaria, né, repleto. Então, sim, agora, esses casos que existem estão cada vez se tornando mais comuns e é um índice inaceitável em qualquer país civilizado que a gente tem que combater. Perfeito. 9h22 agora, estamos conversando neste momento com o promotor de justiça Cláudio Cavalcante, que coordena o Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa. Promotor, no âmbito criminal, quais são as implicações para quem pratica esses crimes e quais são as tipificações previstas na legislação? Esses delitos, várias dessas condutas que nós estamos, praticamente todas, constituem crime. De uma forma ou de outra, você acaba incidindo em alguma norma penal. A maioria desses crimes vem previstos especificamente num capítulo do Estatuto de Defesa da Pessoa Idosa, e que enumera, se quiser até posso citar assim, os mais... Sim, à vontade, doutor. Que é discriminar a pessoa idosa por qualquer tipo de deixar de contratar, de receber, de tratar bem ou qualquer coisa assim, pelo fato da pessoa ser idosa, deixar de prestar assistência a quem você tem obrigação de prestar, inclusive se isso for agravado, você pode até caracterizar o abandono, como eu falei, pode até configurar um crime do Código Penal, e aí sai até do Estatuto do Idoso e vai para o Código Penal com um agravante por ser contra a pessoa idosa. Um fato que acontece, até me recordo do Dr. Wagner citando esse fato também, que é abandonar pessoas em instituições hospitalares, até levam lá e deixam lá, se tratando, a pessoa fica internada, passa um tempo, o idoso recebe alta, e aí? Né? Temos alguns casos assim, acontecem casos assim, expor a perigo o idoso, seja com questão alimentar, com servir alimento estragado, várias condutas que exponham a integridade física do idoso, não com o intuito direto de lesionar ele, mas que podem causar algum tipo de mal, né? Exatamente. Obstar o acesso a cargo público por questão de idade, recusar emprego, tem uma série de situações de violência institucional, que também até me corrigindo aqui da sua pergunta sobre esse tipo de violência, me fugiu essa, que é uma violência muito importante, que é a violência institucional, que é aquela praticada por empresas, órgãos públicos e tal, contra o idoso, seja por não dar acesso ao idoso a determinados serviços locais, seja por discriminar, seja por várias... toda vez que o idoso ele não é tratado de forma adequada pela sua condição, por entes públicos ou privados, se caracteriza um tipo de violência também, que pode configurar também crime. Até recusar informações ao próprio Ministério Público para adoção de medidas, para ações civis públicas, pode configurar um delito. E aí vem os patrimoniais, assim, talvez mais comuns, né, que é apropriar-se de bens, proventos, pensão e rendimentos de pessoa idosa. Isso é uma coisa muito, muito rotineira, né, infelizmente, né, doutor? Volta e meia a gente acompanha aqui, né, casos de pessoas idosas que tiveram ali um cartão de crédito, cartão da aposentadoria, retido por algum familiar, enfim, então é uma situação bem recorrente, né? Bem recorrente e assim, gera um fenômeno, né, porque para quem atua na área de direito individual de idoso, até explicando, né, eu sou coordenador do CAU do Ministério Público, é um órgão geral, que é o Auxílio dos Promotores, mas também não deixo de atuar numa promotoria de justiça, que é em Várzea Grande, que eu faço processo de direito de família, e também atuo em casos individuais de defesa do idoso. Então, nessas ações, a gente se depara, não generalizando, mas acontece muito de duas situações opostas, né? Uma do idoso que não tem quem cuide dele, que é abandonado, que
não se encontra ninguém da família, que você tem dificuldade de achar uma solução para ele, que é um direito dele, que é a inclusão familiar, né, que é a convivência familiar, é um direito do idoso, mas muitas vezes você não consegue garantir a ele esse idoso, você tem que acabar socorrendo do acolhimento institucional, por exemplo, porque não tem outra situação, né? É residual o acolhimento institucional, você tenta sempre o acolhimento familiar, muitas vezes você não encontra a pessoa para fazer isso, um familiar. Esse é um tipo de problema. E muitas vezes, algumas vezes, você se depara com uma situação diferente, que são várias pessoas da família brigando para assumir os cuidados diretos do idoso. Não para visitar, para passear, para levar os netos, não, mas para ter o idoso sob a sua, entre aspas, guarda. Né? E aí, você, nesses casos, não é raro acontecer que você vai perceber que o idoso tem uma renda um alta, pouco acima do normal. E tem um patrimônio um pouco acima do normal. Então, são situações que geram muitas denúncias, porque a situação do idoso que está abandonado, quem vai denunciar? É difícil, demora às vezes para chegar ao poder público. Mas a situação daquele filho que se sente prejudicado porque o idoso está morando com ele, e a renda do idoso é uma renda elevada, uma renda maior, né? Que está sustentando a família daquele irmão e não a dele. Né? E isso acaba gerando uma série de disputas familiares, infelizmente, também. Então, esse tipo de delito de apropriar de pensão pode ser de várias formas dissimuladas e gera uma série de conflitos familiares também, que a gente também não pode fechar o olho que existem. Né? A gente tem que lidar com isso e tentar achar a melhor saída mais razoável para o idoso. O que era para ser ali um cuidado, né, com essa pessoa, né, na verdade se transforma numa briga ali visando a questão financeira, né, doutor? Em casos mais graves dessa conduta, chega assim, a assumir uma curatela do idoso e pegar o benefício e colocar o idoso numa entidade de acolhimento particular, por exemplo. Né? Então, a gente tem que sempre ficar atento dos porquês das disputas familiares, dos problemas familiares que você está lidando. Senão você não consegue resolver. E não é incomum que aquela pessoa que está mal intencionada seja a que procura, faça a comunicação da irregularidade acusando o que está tentando cuidar, o que está... Isso acontece também. O que está criando empecilho para o interesse dela, né, no caso. Para o que se socorre do poder público, ali, de uma denúncia, da comunicação contra quem está tentando fazer um serviço bom, para, na verdade, pegar essa situação para ele, para tirar proveito próprio. Então, você sempre tem que ficar atento para que isso não aconteça sobre os seus cuidados, né? Você tem que saber... ouvir as pessoas, basicamente, ouvir os vizinhos, ouvir o próprio idoso e também... uma coisa que eu acho assim fundamental, né? Vocês comentaram bastante sobre isso, isso é uma verdade, né? A gente se cuida, a gente se trata, a gente faz caminhada para quem faz, ou faz qualquer tipo de atividade para viver mais. Viver mais significa ficar idoso. E todos nós temos direitos, né? A vida inteira nascemos com eles e permanecemos com eles. E quando você se transforma em idoso, muitas vezes há uma tendência da gente querer se sobrepor à vontade do idoso para dizer para ele: você não está bem aí, você tem que ir para lá, você tem que fazer isso, você tem que ficar. Muitas vezes os filhos querem impor o seu pensamento de vida, né, para o idoso. E isso é um erro, né, porque o idoso ele continua senhor de si, como qualquer um de nós, ele só recebe uma proteção a mais, inclusive para garantir que ele continua exercendo ele tem uma garantia a mais que nós temos, né, de exercer a vontade dele. Obviamente, quando você percebe que essa vontade não é uma vontade natural, que é uma vontade que já está viciada, ou por fatores externos, ou pela própria condição, né, do idoso... Doutor, eu vou precisar interrompê-lo bem rapidinho. Tá, você pede ajuda. Perfeito. Desculpa, mas a gente vai precisar fazer aquela pausa obrigatória pro repórter CBN e na sequência a gente retoma esse assunto. Volta aqui na CBN Cuiabá, depois de uma pausa para acompanharmos o repórter CBN, aquele nosso intervalo obrigatório para a rede. A gente retoma aqui a nossa conversa, hoje recebendo o promotor de justiça, Dr. Cláudio Cavalcante, nessa parceria aí do Ministério Público com a Rádio CBN Cuiabá, para falar um pouco mais sobre a violência contra o idoso. Hoje o nosso tema, falando aqui que nem todas as marcas
são visíveis. O Dr. Cláudio já dava alguns detalhes para a gente antes da nossa pausa para o repórter CBN, mas queria também agradecer aqui rapidamente aos parceiros, né? A CBN Cuiabá atua como uma apoiadora, mas a gente também tem aí o Grupo Centro-América, Aster Máquinas, a AMPA, Energisa, o Grupo Bom Futuro, a Ginco, a Academia Bodytech, a Mage, Plaenge e Brasido também atuando aqui nessa parceria. Daqui a pouco eu vejo se eu não estou esquecendo de ninguém. Clênia, se eu estiver esquecendo algum detalhe, você me ajuda por aqui. A gente está conversando com o promotor Cláudio Cavalcante, falávamos ali a respeito de algumas marcas de violência, um pouco da atuação, né? A Thaisa trazia esse questionamento no âmbito criminal. E eu queria, doutor, que ainda aproveitando aquilo que a gente falava no intervalo, antes do intervalo, aliás, que o senhor falasse um pouco mais a respeito dessa questão patrimonial, né? Que é um tema bastante delicado quando a gente fala desse assunto, e a gente vê aí que muitas vezes esse tipo de violência contra o idoso, a violência patrimonial, ela cria ali uma série de caminhos, né, para dificultar que os canais de proteção tenham acesso a esses casos. Queria que o senhor desse detalhes, se possível ilustrasse alguma situação também aí para a nossa audiência. Infelizmente, com o passar do tempo, com o aumento da vulnerabilidade da pessoa em razão da idade, em algumas situações de idosos que têm patrimônio, que têm uma renda considerável, acontece de pessoas próximas já começarem a querer tratar esse patrimônio como próprio, já querendo fazer quase que um inventário em vida, né, se apropriar desses bens em seu benefício, desconsiderando totalmente os direitos do idoso. Uhum. Isso é feito de várias formas, seja através de apropriação de cartão bancário, que é uma forma muito comum, retenção de valores, seja através de um fato que a lei até também considera crime, que é coagir a pessoa, até induzir também, mas coagir principalmente a pessoa a outorgar uma procuração, e aquela pessoa já passa a agir como dono do patrimônio, né, daquele patrimônio, compra, vende, já começa a fazer acontecer. Isso é crime também. Então, as pessoas têm que ficar atentas a esse tipo quando surgem sinais de que isso possa estar acontecendo, porque são delitos às vezes difíceis de apurar. Uhum. E também por um detalhe, que muitas vezes o idoso concorda, ele acaba cedendo a uma pressão que ele, da mesma forma que falamos, né, que o idoso muitas vezes não sabe que ele está sendo vítima de algum tipo de violência psicológica, a patrimonial também. Ele às vezes é convencido com uma história que está passando por necessidade, que alguma coisa nesse sentido, e acaba concordando em outorgar ou até que aquele suposto valor, patrimônio, seria utilizado, né, em benefício ali dos cuidados com essa pessoa. Exatamente, muitas vezes ele perde a noção do dinheiro que ele tem, do valor que ele tem, por causa de questões de idade, discernimento, e acaba ficando um alvo fácil para as pessoas que estão ali no convívio. Depende, então, sempre daquilo que a gente volta a falar, da comunicação de alguém. Alguém tem que levantar essa bandeira e comunicar aos órgãos públicos, ainda que seja uma suspeita fundamentada, claro, mas uma suspeita, porque senão esse tipo de violência acaba com o patrimônio do idoso. Se ele vier precisar depois de alguma coisa, uma cirurgia mais cara, uma coisa que ele precisa de alguma urgência, esse idoso, mesmo tendo patrimônio, passa a não ter mais e fica desamparado também nesse sentido. E quando a gente fala, doutor, em relação à apuração, né? Eu queria que o senhor entrasse também nesse detalhe aqui para nossa audiência, e aí surge uma preocupação, né? Enquanto os órgãos responsáveis ali apuram, fazem todo esse trabalho, como é que fica a questão da vítima, né? Porque nós temos aqui diferentes tipos de violência que o senhor já relatou pra gente. Como é que fica aí, a quem compete, né, o cuidado dessa pessoa que estava sofrendo ali algum tipo de violência? Como é que a gente atua, né, de forma concomitante nessas duas frentes, né? Apurar tudo aquilo que está acontecendo e também não deixar de prestar o auxílio que essa vítima ali, na maior parte dos casos, já vai estar extremamente fragilizada, né? Como é que a gente faz essa atuação olhando para essas duas situações? A atuação dos órgãos públicos, ela tem que ser feita de forma global. Não adianta você punir o agressor e deixar a vítima desamparada. Não adianta você amparar a vítima também e não punir o agressor, senão a violência muito provavelmente vai continuar. Há uma discussão, foi importante tocar nesse ponto, porque há uma luta até pelo Conselho
estadual do idoso, junto com órgãos do próprio poder estadual, uma tentativa que está em trâmite, a gente espera que caminhe, que é de se formalizar uma rede de atendimento a esses casos de violência. Para quê? Você fazer com que os órgãos que possam atuar em benefício do idoso trabalhem em conjunto e não paralelamente, um sem tomar conhecimento do outro. Por quê? Quando você recebe, por exemplo, pelo Disque Direitos Humanos, quando é pelo Ministério Público, 127, você chega uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público, o Ministério Público vai agir e ele acaba acionando os demais órgãos na medida da necessidade, seja requisitando inquérito policial no caso de um crime, seja comunicando ao CREAS, ao CRAS, a necessidade social daquela pessoa, ajuizando às vezes uma ação com um tratamento médico, ou enfim, o Ministério Público acaba sendo, de certa forma, um coordenador dos órgãos públicos no atendimento. Porém, quando você recebe, por exemplo, pelo Disque 100 dos Direitos Humanos, normalmente essa comunicação ela é espalhada para vários órgãos simultaneamente. Então ela chega para a Polícia Civil, chega para o Ministério Público, chega para o CREAS, chega para todo mundo, e acaba que todo mundo acaba sem conhecimento do que o outro está fazendo, acabam sobrepondo, e isso gera uma óbvia perda de tempo. Né? Órgãos públicos muitas vezes fazendo a mesma coisa. Há possibilidade, dependendo do tipo de fato, do tipo de comunicação, que uma mesma família ali com o idoso receba talvez 3 equipes de assistência social de órgãos diferentes, que não se conhecem. Uma mandada pelo Ministério Público, outra vai pelo algum inquérito da Polícia Civil, que tem um corpo de assistência social, e outra vai o CREAS vai lá e faz um atendimento também. Então, enfim, há necessidade de que esse atendimento seja feito em forma de rede. Isso vai integrado, né, doutor? Integrado, um sabendo o que o outro está fazendo, dentro de uma comunicação prévia. Isso é importante, assim como acontece na infância, em outras ações. Então, nós esperamos que isso ande, caminhe, para que esse atendimento, ao que você se referia na sua pergunta, seja feito de forma global, da melhor forma possível. Um toma conta da parte criminal, o outro vai verificar as necessidades sociais do idoso, o outro vai verificar a necessidade de afastamento desse idoso, se for o caso, ou de pessoas da casa do idoso, tirando de lá, porque a lei garante ao idoso a aplicação de medidas. Então, você pode adotar essas medidas de acordo com a necessidade. E dentro dessas ações, a apuração criminal é uma delas. Então, a gente, sobre comunicação desses fatos, sobre para quem você deve informar, para quem você deve pedir providências, varia da situação, né? Mas, em regra, se você está diante de um flagrante, de uma pessoa que está sendo abusada naquele momento, num caso, é a polícia. Né? Você tem que se valer de um órgão de atuação urgente ali, um 90, Polícia Civil, e dependendo você pode comunicar uma suspeita de que está sendo vítima ao CRAS, e o Ministério Público sempre de portas abertas, seja para receber e adotar as providências que estão no procedimento, seja para ver, olha, não, isso aqui precisa primeiro uma visita de alguém, ou já é um caso grave de polícia, já vou requisitar um inquérito policial, está aqui com fundamento para isso. Então, cada caso, né, para cada necessidade você tem um remédio, mas se isso for feito de forma integrada, melhor. Sempre tem que ser, cada vez mais é buscado pelo Ministério Público, isso é muito debatido hoje internamente, principalmente nas questões de júri, os crimes dolosos contra a vida, né? Cada vez mais a gente tem aberto os nossos olhos e buscado a defesa da vítima na sociedade. E até com relação a isso, a minha pergunta promotor, como que gostaria que o senhor explicasse como que é a atuação do Ministério Público no âmbito ali criminal para assegurar a punição do agressor? A medida mais comum que muitas vezes acontece é a prisão do agressor, dependendo da situação. Mas você pode adotar diversas outras medidas pelo Código Penal e também pelo próprio Estatuto do Idoso, de afastamento, e adoção de medidas cíveis, né, para reparação de danos, ajuizamento de ação contra quem quer que tenha praticado o delito, inclusive questões financeiras, bancárias também, pode ajuizar ação contra o banco para rever. Enfim, é difícil você dar uma solução única, né? Porque os casos são muito... há uma gama de possibilidade de ocorrências muito grande. Então, mas para cada
fato desse, em regra, você vai procurar sempre uma reparação, uma punição criminal para o agressor, porque ela é imprescindível, não apenas como forma de cessar aquela punição, mas também como um recado social. Sim. As pessoas têm que saber que se elas abusarem do idoso, se elas se apropriarem do seu patrimônio, esses artigos aqui, né, que são um pedaço de papel, se eles não forem transformados em vida, né, e não servirem para punir as pessoas, não tem finalidade alguma. Mas, paralelamente a isso, você vai ter sempre a possibilidade de buscar a reparação criminal, a reparação civil dos danos que o idoso sofreu, e também adotar outras medidas de acolhimento, uma série de medidas. Você pode colocar o idoso para acompanhamento psicológico, por exemplo, dependendo do tipo de violência que ele sofreu. Às vezes é um trauma para o idoso tomar conhecimento que ele foi abusado financeiramente por um filho. Né? Então, às vezes, aquele idoso precisa de o quê? Um acompanhamento psicológico, e a gente pode também fazer esse encaminhamento, muitas vezes, se for uma violência física, obviamente, tratamento ambulatorial, domiciliar, se for necessário. Então, a gente sempre tem que tentar ver, apurar essa defesa do direito do idoso da forma mais ampla possível, mas desde a punição criminal do agressor até aplicações de medidas cíveis e reparação do dano, todas elas têm que ser buscadas conforme a necessidade de cada caso. Uns geram danos cíveis, outros não geram, e, né, em geral a gente vai buscando adequar a melhor medida para o caso. Sempre que possível, tomar todas as que são cabíveis, claramente. 9h48, você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá, o promotor de justiça, Dr. Cláudio Cavalcante, é o nosso entrevistado dessa manhã. Doutor, na entrevista da semana passada, o seu Afonso, que mora lá no Ribeirão do Lipe, ele participou conosco e ele sempre cobra aqui a questão dos centros de convivência para os idosos, né? A gente falou ao longo da semana passada a respeito dessa situação. Hoje ele mandou um áudio aqui para a gente também falando da necessidade de termos esses espaços aí de acolhimento, de integração entre os idosos. Essa questão desses espaços, elas entram também nessa questão de formas de prevenir a violência contra o idoso. É importante termos esses espaços, né, comunitários, com que os idosos consigam ali socializar, mas para além disso também, não sei se o senhor acha esse um ponto importante que é colocado aqui pelo seu Afonso, mas também existem outras formas que a gente possa prevenir, porque a gente falou aqui muito sobre a atuação, né, um vizinho que identificar uma situação diferente, o dono do mercado que não viu, mas aquele familiar, aquela pessoa passando por ali, para denunciar algo que já tenha ocorrido. Mas como que a gente pode se antecipar e evitar que situações dessa ocorram? E mandar mais uma vez um abraço aqui muito carinhoso ao seu Afonso, que está nos acompanhando lá no Ribeirão do Lipa. O seu Afonso, eu me recordo até da indagação dele, é uma demanda justíssima, é uma demanda executiva, né, em primeiro lugar. Isso é uma questão que nós vemos uma democracia, então é uma demanda que o seu Afonso tem, que representa a demanda de um grande número de eleitores. E o número de idosos aumenta cada vez mais. Então, são eleitores também. Sim. Então, tem que também fazer valer os seus interesses, defender aquilo que ele quer para a sua sociedade, também através do voto, como? Buscando candidatos políticos e votando em pessoas que tenham essa bandeira. Essa atenção, né? Esse olhar, o cuidado. Então, depende, você vai escolher o seu próximo vereador, seu próximo prefeito, seu próximo deputado, indague a ele qual que é a política dele para idoso, se ele pensa em centro de convivência, porque depois que você colocou uma pessoa para administrar, você fica na dependência da boa vontade. Muitas vezes acontece e muitas vezes não acontece. Eu torço para que aconteça, exatamente pelos motivos que foram comentados na resposta anterior. Por quê? Geralmente a pessoa que está sendo vítima de violência, ou ela se isola, ou ela é isolada, né? Porque ninguém quer uma pessoa vítima de violência. É um exemplo que acontece com a violência doméstica contra a mulher. Quanto mais isolada aquela mulher ficar, melhor. E para o idoso é a mesma regra, para a criança até também, mas bem lembrado pelo Dr. Wagner Ocasião, que a criança tem escola, tem uma série de ações que ela tem que fazer, que muitas vezes o idoso, se ninguém procurar ele, você nem lembra que mora um idoso naquela casa lá. Você tem um vizinho aqui que eu acho que mora um idoso aqui, né? De vez em quando aparece na janela lá, eu vejo, porque, né, você consegue ocultar uma pessoa que está sendo vítima de violência. E o centro de convivência, eles geram essa abertura social para que o idoso participe de atividades.
Não é só o centro de convivência que tem esse poder, claro, né? A própria convivência familiar, em primeiro lugar, faz isso. O idoso que convive abertamente com seus familiares, ele está ali. Ele pode ser visto por todos e qualquer tipo de violência vai aparecer também ali. Mas para quem não tem isso, e a cada vez aumenta mais o número de idosos que não tem isso. Não tem, né? Essa exatamente. Aí o centro de convivência passa a ser um instrumento fundamental para isso, assim como instituições religiosas também pode fazer esse levantamento e qualquer outro tipo de ação que inclua o idoso, até por ser um direito dele, dessa inclusão social, inclusão comunitária, familiar. Então, exatamente para buscar o bem-estar do idoso, em primeiro lugar, mas também com vistas a deixar claro que tudo que está acontecendo com aquele idoso, alguém vai tomar conhecimento. Perfeito. Até com relação a isso, doutora, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, né? Mas eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de qual seria a forma ideal de atuação dos entes públicos ali na defesa da pessoa idosa. Partindo do início, eu acho que, em primeiro lugar, é respeitar a vontade do idoso. Demanda por centro de convivência, o idoso que tem vontade de participar do centro de convivência ou não, se ele tem o gosto familiar dele, se ele tem as opções de lazer dele ou não. Em primeiro lugar, como eu já volto a repetir, o idoso ele só atingiu uma idade, não perdeu nenhum direito, ele só adquiriu. Então, se ele adquiriu, a gente tem primeiramente respeitar, né? Esses direitos. Porém, quando você se depara com situações que esses direitos estão sendo violados e há uma situação de vulnerabilidade daquele idoso, que ele não consegue reagir àquilo, aí nós temos que agir. O segundo passo, então, é a comunicação aos órgãos públicos, porque sem a comunicação não há como se tomar providência. E a partir do momento em que há essa comunicação aos órgãos públicos, aí sim, aí demanda a nossa capacidade, a nossa competência, a nossa obrigação de prestar o melhor serviço público possível, seja a polícia, seja o Ministério Público, seja o Judiciário e também os órgãos municipais de assistência social. A gente sempre tem que lembrar que muitas vezes as famílias são disfuncionais, as famílias, a gente não pode tratar muitas vezes a família como um local em que o idoso tem as condições de receber o tratamento familiar adequado. Muitas vezes, já peguei situações de problemas com o idoso em que os filhos estavam numa situação talvez até mais vulnerável que o próprio idoso. Um com câncer terminal, o outro com situações assim gravíssimas, um tinha uma deficiência mental grave, ou seja, você pouco podia extrair daquela família em benefício do idoso. Pouco ou quase nada. Talvez o idoso, se tivesse condições, estaria ele ajudando, auxiliando os filhos. Então você tem que medir isso. E, em último caso, você tem que tirar o idoso da situação que ele está, porque não tem quem tome essa providência, e você precisa de instituições fortes para isso. E uma delas são as instituições de longa permanência de idosos, que são o mal, não deveria existir, não deveria a sociedade precisar. Concordamos, mas infelizmente enquanto isso não ocorre, ela tem que existir e a sociedade precisa cobrar isso, porque faltam vagas na maioria das cidades e talvez a demanda não seja maior, exatamente porque aquele órgão que deveria criar a demanda faz parte do próprio órgão que deveria fornecer a vaga, ou seja, você não vai cobrar que o CREAS fique demandando acolhimento, sendo que quem tem que cumprir é o município. Então, se tivesse vaga suficiente, talvez a gente teria um conhecimento de uma demanda ainda maior de vagas. Então, enfim, nós temos que olhar a situação do idoso. Primeiro, respeitando a condição humana dele, a liberdade dele, as vontades dele. Eu sempre friso muito isso, né? O idoso tem o direito de fazer suas escolhas, de morar com o filho que ele prefere. A partir do momento que ele está sendo violado o direito, aí você vai analisar se ele tem conhecimento, o que a gente pode fazer com o consentimento dele. E se você analisar que ele não tem mais uma condição, por uma doença, por uma perda de capacidade, aí você vê mecanismos legais de escolher a melhor pessoa possível que possa auxiliar esse idoso. E se não houver ninguém, aí você tem que se socorrer aos meios de acolhimento e outra coisa que o valha, mas sempre primando pela capacidade e pela qualidade do serviço, coisa que todos nós temos sempre que buscar.
Perfeito. Promotor de Justiça, Dr. Cláudio Cavalcante, ele que coordena o Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa do Ministério Público Estadual. Doutor, a gente caminhando aqui para essa reta final, mas queria que o senhor ficasse muito à vontade, algum ponto que a gente não tenha abordado, alguma mensagem que o senhor queira reforçar nessa reta final. Estamos aqui à disposição para ouvi-lo. Também aí já caminhando para se despedir da nossa audiência aqui, agradecendo imensamente a participação do senhor nesta manhã. Eu queria agradecer novamente a oportunidade em meu nome, em nome do Ministério Público. Sei que transmito assim, a ideia, a vontade, né, de ajudar os idosos de grande parte dos promotores de justiça e promotoras que atuam nessa causa. Queria deixar as portas do Ministério Público abertas para as comunicações via 127, ouvidoria do Ministério Público. Também chegará aos nossos ouvidos as comunicações feitas pelo Disque 100, a porta de entrada também pelas polícias e aquele fato que talvez não seja ainda uma notícia consolidada de infração, a pessoa comunicar ao CRAS, buscar uma avaliação se está acontecendo, que também vai chegar para a gente. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque há uns 2 anos os índices de comunicação de violação de direitos à pessoa idosa vem aumentando no Disque 100, por exemplo. A notícia de 2023 é que aumentou em 2022 e a notícia de 2024 é que aumentou em relação a 2023, ou seja, está disparando, assim como o envelhecimento da população, a diminuição do número de filhos. Então, se nós não abrirmos os olhos nesse momento para fortalecer a rede de atendimento, criação de órgãos específicos para proteção do idoso, varas específicas para defesa no judiciário, promotorias específicas no caso do Ministério Público, a gente vai ficar para trás, porque a coisa vai ser uma avalanche, vai ser mais rápida, eu acho, do que a gente está esperando. Então a gente tem que contar com a capacidade de todos e também com os meios de comunicação que já abriram os olhos, né, para isso, então trazendo para a sociedade essa necessidade. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e parabenizo também, né, pela iniciativa de defender esse direito aí dos idosos. Que bom, a gente fica feliz, nós agradecemos, né, Thaís, essa campanha aí que a gente segue ao longo de todo esse mês de junho, falando de ações de combate à violência contra o idoso, agradecendo mais uma vez aí a confiança do Ministério Público na Rádio CBN Cuiabá, e a gente faz em nome do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Deusdete Cruz, agradecer também toda a parceria aí da assessoria de imprensa, Clênia Goretti, Anderson Pinho, e citar mais uma vez rapidinho aqui os nossos parceiros, Guima. A CBN Cuiabá é uma parceira do Ministério Público nessa iniciativa, assim como a Grupo Centro-América, Aster Máquinas, Bodytech, AMPA, Energisa, Amage, Grupo Bom Futuro, Plaenge, Ginco e também o Brasido. Semana que vem a gente tem um novo encontro aqui, às quartas-feiras, sempre a partir das 9 horas. A gente faz aquela pausa agora para o Repórter CBN, logo mais